estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa, que vai ser hoje com 3 profissionais do Lar dos Idosos Perseverança. Nós estamos aqui no Papo Direto nesse momento de pandemia que o mundo está vivendo, acompanhando vários segmentos, entendendo várias situações e vários segmentos que estão, como eles estão vivendo esse momento da pandemia. E os idosos, os asilos, os abrigos, eles realmente são locais em que a gente precisa ter uma atenção especial. O Papo Direto já fez um levantamento geral da questão das secretarias, como estão envolvendo, a questão da educação, a suspensão das aulas, a questão da rede estadual, assim como o funcionamento do hospital regional, entre vários outros assuntos. Então, hoje nós estaremos falando com uma assistente social, uma enfermeira e um psicólogo que atuam dentro do Lar dos Idosos Perseverança. Vamos começar esse bloco conversando com a assistente social, Manuela Velomin. Manuela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui trazendo um pouquinho de informações até para a gente entender e saber, de repente, de que forma ajudar e o que está acontecendo dentro do lar, né? Sim. Mas como eu comento com os nossos convidados, nossos entrevistados, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você, até para que o pessoal que está acompanhando a entrevista possa saber quem que é a Manuela, por que ela escolheu assistência social e saber um pouquinho mais do teu trabalho, um pouquinho mais de você. Tá. Olá, meu nome é Manuela Velomin, sou assistente social, escolhi o serviço social porque desde o início eu me identificava muito, né, com a pauta da profissão, com o que a profissão buscava. Eu formei em 2015 pela Universidade Federal do Paraná, setor litoral, e fiz pós-graduação também em questão social na mesma universidade. Você é daqui de Paranaguá? Sou, nasci e sou bagrinha. E você estava falando dos teus de filho, você tem uma menina? Isso, eu tenho 2 filhos, uma filha que tem 17 anos e um filho com 10 anos. 10, que legal. Eu tenho uma menina de 17 e um menino de 15, que chegaram ali bem pertinho. Bem perto. Manuela, a questão do Lar dos Idosos, diz pra gente hoje, só pra gente poder contextualizar aqui, quantos idosos hoje existem no Lar Perseverança? Lembrando aqui para o pessoal que nós temos o Asilo São Vicente de Paulo, ali na Rua Júlia da Costa, e temos o abrigo, o Lar dos Idosos, né, aqui da Rua Expedicionária, que é que o pessoal que nós estamos conversando hoje. Hoje o Lar dos Idosos Perseverança é o lar que mais tem idosos, nós temos 55 idosos, né, são 29 homens e 26 mulheres. E digamos assim, como é que eles estão enfrentando, não só eles, como toda a equipe que atende, né, esse momento de pandemia? Então, essa questão da pandemia é algo, acho que assolou o mundo todo, né? Ninguém sabe muito como fazer e como agir nesse momento, tudo sendo uma descoberta. Nós estamos com os portões fechados desde o dia 16 de março. E desde então foi restrita qualquer tipo de visita, né? Então, o único contato que os idosos estão tendo no momento são com os funcionários e também está sendo evitado várias questões como contato físico, beijo, abraço, coisas que os nossos funcionários estavam acostumados a fazer com os idosos, até porque eles estão numa situação de vulnerabilidade tanto social como também emocional ali muitas vezes. Então, a gente está evitando tudo isso. Então, tem vários procedimentos que nós adotamos desde que se instalou essa pandemia, como a entrada deles na instituição, a troca de roupa, o uso obrigatório dos EPIs. Então, assim, e evitar todo esse contato, né, com os idosos. Quantos profissionais e quais os tipos de funcionários ali que vocês têm atuando dentro da instituição? Então, hoje nós temos 41 funcionários. Desses 41 funcionários, a gente tem uma equipe técnica, né, que tem assistente social, enfermeira, psicólogo, terapeuta ocupacional, 2 fisioterapeutas, nutricionista, né, tem um médico que atende 3 vezes por semana, técnicas de enfermagem, cuidadoras, serviços gerais, né, e de lavanderia e estagiários. Quais as queixas que você tem assim notado mais frequentes depois que esse período de visitação? Vamos primeiro, eu acho necessário aqui, de repente, até antes dessa pergunta, a gente contextualizar como é que era a questão da visitação. Era uma coisa frequente ou também muito espaçada? Então, desde que a equipe técnica começou a atuar, nós instalamos um calendário de atividades. Então, essas atividades eram durante toda a semana a gente tinha atividade, de segunda a sexta-feira, que
que seriam os projetos. Inclusive, até teve o lançamento do projeto Bela Infância, que funcionou por uma semana e depois já foi suspenso por tudo que veio acontecer. Então, eles tinham atividades diárias, né, com o público externo. Hoje eles continuam tendo, mas apenas com o público interno. E nos finais de semana, geralmente, tinham festas. Então, eram grupos religiosos, grupos de amigos, vários grupos que iam até a instituição e faziam essas atividades com eles nos finais de semana. Então, realmente tinha uma atividade frequente, para eles a questão do contato de pessoas era uma coisa comum, né? Isso. Normal. Isso. E uma coisa que eu já acompanhei, já falei aqui, estudando, lendo muita coisa, eu tenho um estudo que diz assim, que 2 semanas, a gente que está acostumado, então, quer dizer, eles estavam acostumados com contato social, com conversa, sociabilidade no geral. E uma pessoa, depois de 2 semanas em confinamento, a emoção fala mais do que a razão, para qualquer pessoa. Eu imagino, então, para eles lá, que de repente tem toda uma história, a questão da idade, realmente é muita história, marcas, e de repente também essa questão da sociabilidade. Com a proibição das visitações, até para protegê-los, quais foram as queixas mais frequentes depois desse período? Nesse princípio aí, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Simplesmente fechou o portão, e o portão sempre foi uma marca ali da instituição de estar aberto. Então, a gente sempre colocou que estava ali quem queria estar ali, né, porque o portão sempre foi aberto. Então, quando fechou o portão, e assim, a gente não teve o tempo de explicar para eles que a gente ia fechar o portão. A gente primeiro fechou o portão, depois a gente foi fazer todo esse processo de fala e explicar o porquê, né. Lá tem TV, então eles ligam no telejornal e assistem, e eles começaram a ficar assustados também com o que estava acontecendo, né? Então, assim, e eles, até por uma questão de idade também, eles não tinham essa questão de filtrar, né, o que era real, o que não era real. Então, a gente entrou com a equipe técnica muito forte nesse processo, né, de explicar o porquê que estava sendo fechado. Eles estranharam a questão do uso da máscara também, né, que todos os funcionários usam a máscara. Mas eles não conseguiram se adaptar ao uso, então a gente também achou melhor não, até porque a máscara ia ter o papel inverso, porque eles iam tirar, iam jogar, iam colocar. Então a gente achou... Além da dificuldade da respiração, que a gente sabe que fica mais difícil, que é conversar, que é caminhar, pro idoso, toda a questão, né, de repente de respiração, querendo ou não. Aliás, todo organismo, né, ele vai passando ao longo do tempo, então é por isso até que eles fazem parte hoje do grupo de risco com relação ao corona. Mas não teve nenhum caso. Não, então, nenhum caso. Quer dizer, nenhum deles tem, a partir desse momento, a questão do uso da máscara até dá pra... E a gente tá batendo muito nessa questão dos funcionários, sabe, da proteção dos funcionários, porque os idosos estão em isolamento. Quem sai e volta todos os dias são os funcionários. É verdade. E aí, de certa forma, a proteção ela continua acontecendo, porque a gente sempre reforça também aqui a questão do uso da máscara, que num primeiro momento você não está protegendo você mesmo, você está protegendo o outro daquilo que você pode estar carregando, né? Então, é uma atitude de amor, de cuidado mesmo, que todos estão tendo. Aliás, aproveitando sobre a questão da máscara, a gente sempre reforça também aqui no Papo Direto, que tem profissionais, pessoas, os convidados, tem gente que usa, tem gente que não usa, depende de cada um. Porém, a questão da higienização do local, todos chegam de máscara aqui no local, utilizam, usam o tempo todo, e aí fica a critério realmente do convidado, a maioria inclusive, né, não usa por conta desse papo que leva um tempo a mais e que as pessoas ainda não estão de repente acostumadas com o uso mesmo direto disso, e também pelo tempo, né? A questão de saber que já se passaram, de repente, mais de 15, 20, 30 dias e a pessoa não tem ali, pelo menos, nenhum sintoma ou demonstrado naquele momento. Me diga uma coisa, e as queixas deles acabam sendo voltadas para essa questão da falta da visitação ou, de repente, até com relação a vocês mesmos, estranhar todo esse processo? A visitação, assim, está sendo uma das principais queixas, né? A gente tem feito várias chamadas de vídeo com alguns familiares que são presentes, né? Mas os demais que não têm esses familiares presentes, a gente tenta até resgatar um amigo ou algum grupo que ia lá, mas é bem difícil, sabe, esse contato. Opa, vamos tentar pensar e já, quem sabe, lançar aqui no Papo Direto uma campanha. Falar em campanha, vocês idealizaram um projeto que é o Cinema no Abrigo. Explica pra gente o que é isso. Então, o Cinema no Abrigo, ele veio também,
por essa questão do isolamento deles e pela falta de atividades. A gente até busca, a gente faz, na semana passada teve o Campeonato Mundial de Dominó, né? Então a gente tem buscado fazer algumas atividades, só que a gente sentiu necessidade de ampliar, né? E daí veio a ideia do cinema, porque a gente tem um salão bem grande na instituição e a gente acha que não estava sendo utilizado da maneira que ele poderia estar sendo utilizado. E daí ficamos pensando e conversando com alguns idosos e eles resgataram alguns filmes, tipo Mazzaropi, uns filmes assim que eles gostariam de assistir. Então a gente veio essa questão da compra de um data show para montar, né, um cinema lá no salão. E vocês estão fazendo em forma de vaquinha? Vaquinha online, é uma vaquinha online, que daí as pessoas podem contribuir através de cartão de crédito, boleto, tem vários tipos de contribuições lá. A gente vai, inclusive, colocar uma legenda aqui no Papo Direto, nesse momento até da conversa, justamente para que o pessoal possa saber qual é o endereço para acessar e poder fazer. Os valores, tem algum valor mínimo para começar ou pode ser qualquer coisa? Então, nessa vaquinha online tem um valor mínimo de R$25, a gente até achou um pouquinho alto, só que é o valor mínimo que eles pedem, sabe? É o sistema, né? Isso, o próprio sistema que pede. E vocês imaginam qual é o valor que vocês orçaram? 3 mil, que são o data show e os breakouts, né, para fechar o Vocês salão. imaginam que em quanto tempo vocês podem conseguir isso? A gente tem um mês, né, para conseguir. E a gente busca esse um mês. O tempo está correndo. Isso. Quando é que começou? Foi na semana passada, na quinta-feira. Quinta-feira de semana passada, acho que a gente tem 10% do valor. Isso. Então, pessoal, vamos estimular, falar, inclusive fazer até algumas divulgações a mais, poder, o pessoal que está sabendo agora, poder informar os amigos, avisar, contribuir. R$25 para muita gente, a gente sabe que é bem pouquinho, bem razoável, bem tranquilo de poder doar e ajudar. E a gente pensar assim, né? Nós temos no conforto da nossa casa, muitas pessoas têm, os canais como Netflix, Sky, que não posso fazer propaganda, produção, desculpa. Mas é a questão de poder proporcionar isso para eles também, afinal de contas, muita gente gosta de assistir um bom filme, um bom seriado, né? Sim. Levar essa oportunidade para eles. Me diz uma coisa, Manuela, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui do bloco. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem no sentido daquilo que você acha bem importante, daquilo que você trabalha, daquilo que você tem percebido, inclusive, na instituição. Assim, a instituição é uma instituição filantrópica, né? E com esse fechamento dos portões, a gente percebeu que as doações, elas caíram muito, né? Até por tudo que está se vivendo. Alguns grupos têm feito algumas campanhas, mas assim, a ajuda da população é muito importante. Nós até temos uma parceria, que é um fomento com a prefeitura, né? Só que todo esse valor repassado pela prefeitura é para pagamento dos profissionais. Então, todo o resto é a instituição que tem que viabilizar, né? E do que vocês mais sentem falta? Então, fruta. Na verdade, fruta e verdura é algo que é difícil a doação, até porque são itens que são perecíveis e o que a gente tem mais eficiência no momento são de frutas e verduras. Então, é bom saber. O pessoal pode estar perguntando assim, mas se a prefeitura dá algum recurso, por que não usa? Quando existe um convênio, só para a gente registrar isso, esse convênio já é estabelecido de que forma aquele recurso deve ser utilizado. Então, a instituição nem pode usar para outra coisa, porque a prestação de contas dele depois vai dar problema. Então, eles têm que usar para aquela finalidade já estabelecida no contrato, no convênio, no termo que foi estabelecido entre poder público e instituição filantrópica. E aí, nesse caso, então, essa instituição é beneficiada com recursos para os funcionários e aqui a Manuela também, né, registrando, falando para a gente que todo mundo pode ajudar, de repente até mandando um vídeo. Vamos colocar também aqui o número de WhatsApp depois da Manuela, de repente o pessoal pode mandar um vídeo para o WhatsApp dela e ela mostrar para o pessoal. Tem a vaquinha para poder ajudar. E aí, frutas e verduras, então a gente deixa de registro que vocês podem colaborar e contribuir. Papo Direto fica por aqui, mas no próximo bloco a gente vai conversar com uma enfermeira do Lar dos Idosos Perseverança. Fica aí que a gente volta já.